O pecado, a confissão e o perdão do Senhor. Esta é uma verdade para as nossas vidas. O pecado é uma verdade. O nosso tema nessa noite, o pecado, a confissão e o perdão de Deus. Amém? O pecado é uma verdade. Queira você ou não, queiramos nós ou não, mas o pecado ele anda meio que grudado conosco. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos perecer, porque o pecado nos afasta de Deus e nos conduz para a perdição. No entanto, o Senhor nos deixou a confissão. Quando arrependidos, nós confessamos os nossos pecados, e a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, nos purifica de todo engano, de tudo aquilo que nos separa do eterno. E aí vem o perdão. O Senhor nos dá o perdão e nos dá condições de acessarmos a sua presença, a sua santa e bendita presença. Irmãos, infelizmente nós não estamos isentos do pecado. A Bíblia diz que somos pecadores, nascemos no pecado e infelizmente no nosso dia a dia o pecado ele está sempre presente na vida da gente. Apesar que o Senhor nos diz que devemos resistir o pecado até a morte, ou seja, é preferível morrer a pecar. Mas infelizmente nós preferimos pecar ao invés de morrer. No entanto, quando nós pecamos e quando há a confissão, o arrependimento realmente gerado no nosso coração, quando há arrependimento de fato, arrependimento verdadeiro, e nós confessamos o pecado, a Bíblia diz que o Senhor nos purifica, Ele nos lava, Ele nos resgata por completo e nos torna mais alvos do que a neve. Oh, glórias! E esta é a verdade do Senhor para as nossas vidas, igreja. E precisamos buscar essa verdade de Deus e vivenciá-la em nosso dia a dia. Não é porque nós pecamos, não é porque estamos muitas vezes sujeitos ao pecado, que nós vamos viver deliberadamente no pecado. A Bíblia diz que não é dessa forma. O Senhor não quer que vivamos pecando de forma consciente, mas o pecado ele precisa entrar na nossa vida como se fosse um acidente. Errei, pequei, consertei o pecado a partir do arrependimento e a devida confissão, e o Senhor nos purifica e nos perdoa por completo. Amém? Oremos. Deus de amor, nós te louvamos pela tua graça e misericórdia, Pai. Estamos aqui nesta noite para mais uma vez sermos despertos por ti, para cultivarmos uma vida santa, uma vida reta, uma vida segundo a tua vontade, meu Deus. Venha trabalhar nosso entendimento nessa noite, para que tudo aquilo que façamos, entendamos que deve ser para a tua honra e para a tua glória. Abençoa-nos, Pai, guarda-nos e dá-nos a direção neste estudo, dá-nos a direção nesta palavra, para que teu Espírito fale conosco, é que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, abramos a nossa Bíblia, 1 João, capítulo 1, a partir do versículo 3, que nos diz: o que vimos e ouvimos, isso anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, o fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Irmãos, esse texto é muito especial. Ele traz uma revelação poderosa para a nossa vida. Na verdade, toda a palavra, toda a Bíblia, ela é uma revelação poderosa. No entanto, quando nós lemos esse texto de 1 João, nós somos chamados à atenção para a realidade do pecado e também para a realidade, para a necessidade de falarmos não para o pecado na nossa vida. É preciso que haja vigilância, irmãos, vigilância.
Muitas vezes nós estamos achando que nada a ver um pecadinho, nada a ver isso, nada a ver aquilo. Estamos sendo levados pelo engano, levados pela situação que nos envolve no dia a dia, levado muitas vezes pelos problemas, levado pelo trabalho, pelo cansaço e uma série de outros fatores que nos envolvem. E nós achamos que nada a ver um pecadinho, mesmo que seja meio que pequenininho. Nada a ver. E nós relevamos isto, nós desconsideramos a gravidade do pecado em si e seguimos em frente. E o coração trabalha em prol do pecado. A Bíblia diz que o coração é enganoso, o coração é a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa sabedoria. A nossa sabedoria, ela puxa para o pecado. A nossa mente deseja o pecado. O nosso ser, ele gosta do pecado. No entanto, nós precisamos encher a nossa vida com o Espírito Santo de Deus para que haja uma rejeição ao pecado. Que nós possamos olhar o pecado como algo mortal. Algo mortal. Se eu oferecer para vocês um copo com veneno, quem teria coragem de beber? Um copo com veneno, apenas 10 ml de veneno. Quem teria coragem de beber? Está escrito lá, veneno, mortal. Bebeu ou morreu? Quem tem coragem de beber? Claro que ninguém vai beber, não é? Afinal de contas, nós não somos bobos. No entanto, amados, o diabo tem oferecido não só um copinho com 10 ml de veneno, mas jarras e jarras de veneno. Garrafas e garrafas de veneno. Daqueles mortais, terríveis. E muitas vezes nós temos bebido, saboreado e queremos mais. Eis a realidade. É uma comparação entre eu oferecer um copo de veneno a vocês, com certeza vocês iriam rejeitar, claro, vamos rejeitar. No entanto, o diabo, que é o nosso inimigo, que é esperto demais, ele sabe como nos oferecer. Ele sabe como nos oferecer jarras e jarras, garrafas e garrafas, barris e barris de veneno, e nós saboreamos, achamos bom e queremos mais. A comparação, irmãos, é para que entendamos que o pecado é tão mortal quanto qualquer outro tipo de veneno. É tão mortal, amados. E se não abraçarmos a Cristo Jesus, não há antídoto. Não existe escapatória. E a consequência do pecado é a morte. A Bíblia diz que a consequência do pecado é a morte. É a morte, igreja. E essa morte é a morte espiritual. E todos nós sabemos quais as consequências de morrermos espiritualmente. Todos nós sabemos as consequências. No entanto, parece que nós somos meio que abestados, como diriam nossos amados lá do Nordeste. Somos meio que abestados. E nós aceitamos os copos de veneno do diabo. E não levamos em consideração aquilo que Deus disse. Aquilo que o Senhor diz. E quando nós lemos esse texto, irmãos, o texto de 1 João, capítulo 1, nós somos chamados a atenção para uma realidade que é necessária que seja cultivada por nós. Cultivada. No versículo 3 diz, o que vimos e ouvimos, isso anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Ouça, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo, igreja. A nossa comunhão, amados, ela precisa ser estritamente com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Essa é a nossa comunhão. Nós precisamos cultivar isso na nossa vida. E nós não podemos abrir espaços para uma comunhão, mesmo que seja pequenininha, com o inimigo de nossas almas. Nós não podemos, de forma alguma, abrir portas, brechas, amém? Lacunas. Muitas vezes não são brechas, mas são portões gigantescos que nós abrimos em nossa vida para o nosso inimigo. É necessário que haja vigilância, irmãos. Uma vigilância profunda, real, verdadeira. E sejamos atentos para que não venhamos dar bobeira e o maligno montar nas nossas costas
e nos conduzir para o caminho da perdição e, consequentemente, para o fim de todas as coisas, para o inferno. E nós não fomos chamados pelo Senhor para isso, mas para estarmos na glória com Ele. Eu quero mais uma vez chamar-vos a atenção para os copos de veneno do diabo. São saborosos, são gostosos. A nossa carne alimenta-se deles e deseja ainda mais. É um veneno, amados, que é mortal, porém a carne, o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa sabedoria almeja por ele. Mas é preciso entendermos que não fazemos mais parte daqueles que desejam morrer. Nós não fazemos parte daqueles que desejam o suicídio. Nós não podemos buscar o suicídio a longo prazo, e muitas vezes é a curto prazo. Mas precisamos buscar a vida, e a vida que nos dá é Cristo Jesus, é o Senhor, é o Todo-Poderoso, aleluias, oh glórias. E no versículo 4, e essas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Essa palavrinha completa, irmãos, ela se realizará quando nós estivermos na glória. Aqui nessa terra, a nossa alegria, ela é meio que parcial. Haja vista que hoje estamos bem, amanhã aparece um probleminha e nos abate um pouco, enfim, isso também é normal ao servo de Deus, o abater-se. Nós não podemos ficar prostrado no chão, mas o abater-se é normal. Mas um dia será completa, porque estaremos na glória, estaremos nos céus, e ali será de manhã a manhã. Claro, apenas uma suposição, haja vista que nós não sabemos como é os céus, mas manhã a manhã de alegria contínua, de alegria contínua. Vale a pena pagar o preço para irmos para os céus. Amém, igreja? Vale a pena. E quando nós lemos um pouco mais à frente, vamos ver que João diz que Deus é a luz do mundo. Oh, glórias! Quem ama o Senhor? Quem ama Deus aí? Oh, bênção, hein? Todos amamos o Senhor. Glórias ao Senhor. Se nós amamos o Senhor, nós vamos andar na luz. Porque é impossível, igreja, é impossível amarmos a Cristo Jesus e vivermos longe dele. É impossível você afirmar, eu amo a Jesus, mas curtir o pecado. Eu amo a Jesus, mas fazer as coisas erradas. Eu amo a Jesus, mas é empurrado assim meio que na dificuldade para estar na presença de Cristo. Eu amo a Jesus. Aqueles que amam Jesus, esses querem estar continuamente aos pés do Mestre, igreja. Eles querem estar aos pés do Senhor. Essa é a mensagem dele. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há trevas alguma. O pecado, trevas. Satanás, trevas. Se Deus é a luz, como podemos nós andar nas trevas? Como podemos nós andar nas trevas? É preciso pagar o preço para que a nossa vida esteja continuamente na luz. Continuamente na luz. Eu não posso apagar a lâmpada por alguns minutos. Ou eu vou apagar a luz 5 minutos, 10 minutos. Segunda-feira eu preciso apagar a luz. Vou ficar numa boa. Amados, com o Senhor não tem segunda-feira de trevas. Não tem 1 hora de trevas. 2 horas de trevas. Com o Senhor é luz contínua. É luz contínua. E a partir do momento que nós apagamos a luz, é possível apagar a luz. E quando é que apaga-se a luz? Quando nós permitimos que o pecado seja gerado no nosso coração. Quando nós permitimos que o pecado seja gerado, nós estamos apagando a luz que é o Senhor, apagando a glória de Deus na nossa vida e, consequentemente, vamos andar nas trevas. E as trevas levam para onde? Para o inferno. Muito bem. As trevas levam o homem para o inferno. Queremos ir para o inferno, igreja? Ninguém quer ir para o inferno, não é? Ninguém quer ir para o inferno. Mas, quantas vezes andamos deliberadamente com a luz apagada? Preferimos o escuro. Preferimos as trevas. É necessário atenção com relação a isso, irmãos,
porque nada justifica essa opção pelas trevas. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ouça, o apóstolo João, ele é claro, ele diz de forma bem textual, bem literal, se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Irmãos, eu sei que é muito difícil nós entendermos a verdade, a vontade do Senhor para nossas vidas. Se nós estivermos com o coração meio termo, nós não vamos conseguir entender aquilo que Deus quer para nós. E nós vamos olhar para tudo que é de Deus e tudo que é do Senhor será cansativo, será enjoativo, será ruim, e nós não vamos amar o Senhor de fato. Vamos falar da boca para fora que amamos o Senhor, mas o coração, de fato, não amará o Senhor. E é por isso, amados, que a Bíblia diz, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ouça, andar em trevas, igreja, é andar no pecado, é andar separado do Senhor, é andar satisfazendo a própria carne, é andar na mentira, é andar nos pensamentos ruins, pensamentos ruins. Os pensamentos, amados, é quase impossível que nós os impeçamos de aparecer na nossa mente. Mas nós não podemos permitir que eles criem raiz dentro da nossa mente. Há um texto bíblico, não lembro minha referência, que diz, é quase impossível você não permitir que um pássaro pouse na tua cabeça. Mas não pode fazer o quê? Deixar que ele faça ninho. Não é assim? Ou seja, os pensamentos, ele aparecem dentro da nossa mente, eles surgem, pensamentos talvez impuros, pensamentos de maldade, pensamentos ruins, toda sorte de males, aparece primeiro aqui dentro. O pecado primeiro é gerado na mente, é gerado dentro do nosso pensamento, dentro do nosso coração, e depois que ele é gerado aqui dentro, é que nós permitimos que ele venha à existência, que ele venha à existência. Se porventura aparece um pensamento mal na tua cabeça, não o alimente, não permita que ele crie raízes, mas a partir do momento que ele apareça, repreenda-o em nome de Cristo Jesus. E eu sei que é difícil, igreja, muitas vezes nós segurarmos alguns tipos de pensamentos. É difícil. Parece que você não tem domínio sobre ele e às vezes não tem mesmo. O pensamento está sempre batendo à porta da tua mente. E você pega-se pensando na bobagem, pensando no pecado. Mas o que fazer em tais situações? É repreendendo em nome de Jesus Cristo. É repreendendo, amados. Ó, pensamento, eu te repreendo em nome de Cristo, porque a minha mente é morada do Espírito Santo, a minha mente é de Cristo, a minha mente é para a honra e para a glória do Senhor. É assim, igreja. E evidentemente que é necessário que haja uma luta posterior, para que você não venha a pensar novamente nisso, eu dar asas ao pensamento. Não podemos dar asas aos nossos maus pensamentos, de forma alguma, porque se assim fizermos, nós não estaremos na luz, mas nas trevas. Amém? Estejamos atentos com relação aos nossos pensamentos, porque eles podem nos levar para o inferno. Da mesma forma, irmãos, que os pensamentos ruins querem encher a nossa mente, temos que enchê-la com aquilo que é lá do alto, com aquilo que é lá do alto. Não é assim que diz a palavra? Que devemos colocar a nossa mente naquilo que é lá do Senhor, que é aquilo que é de Deus, aquilo que é do alto precisa encher a nossa cabeça, encher nossos pensamentos. Mas como é que nós fazemos isso, irmãos? É fácil, não é tão difícil. Quando não tem nada para fazer, leia a Bíblia. Não tem nada para fazer, ouça louvores. Não tem nada para fazer, talvez na internet procure algo útil de Deus. Hoje, com essa facilidade da internet, não tem nada para fazer, ore. Oração, igreja. Nós temos motivos para orarmos 24 horas por dia e o tempo ainda é pouco. Nós é que não temos disposição para orar. Amém? Nós não temos disposição para orar, porque nós temos as nossas ocupações. Aí nós lembramos da televisão, aí nós lembramos da amizade, lembramos disso, lembramos daquilo, e o tempo vai passando, e nós
não fazemos nada para o Senhor e a nossa mente torna-se vazia. E há um ditado popular que diz que mente vazia... É isso aí. Mente vazia, oficina do diabo. Mente vazia, oficina do diabo. Mas por que isso, queridos? Vazia de quê? Vazia de Deus. Ela nunca fica vazia, mas vazia de Deus. Vazia de coisas úteis, boas. E quando nós temos a nossa mente vazia do Senhor, o capeta aproveita e enche com um monte de coisas. Aí nós olhamos e lembramos do pastor, ei, aquele pastor, misericórdia. Mas nem ora pelo pastor, não é? Só murmura contra ele. Olha para a pastora, aquela pastora, misericórdia. Mas não ora pela pastora. Pelo presbítero, aquele presbítero, o irmão, aquele irmãozinho não quer nada com nada, aquela coisa toda. Mas não ora pelo dito cujo. Não é assim? Isso é a mente vazia sendo usada pelo diabo. Nós permitimos que o mal seja gerado e cresça dentro da nossa mente. Irmãos, não cultive nada que seja ruim. Nada que seja ruim. Se você não vai com a cara do pastor, chega para ele e fala, pastor, não vou com a tua cara, mas estou orando por ti. Mais ou menos assim. Amados, este é o caminho, igreja. É assim que deve ser. Só que nós erramos isso. E quando alguém pisa no nosso dedão que tem um calo, aí nós vamos com faca, facões, revólveres, rifles contra ele. Quando deveria ser o contrário. Como disse Jesus, dá o outro lado, a outra face. Isso quando o nosso coração é dominado pelo Espírito Santo de Deus. E ainda versículo 7, mas se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluias! Esta é a palavra de alguém que conheceu Jesus de perto. O apóstolo João, ele conheceu Jesus de perto, andou com Jesus, ele sabia quem era Jesus, ele sabia o que estava falando. A palavra dele é uma palavra de autoridade. E ele diz, mas se andarmos na luz, como Cristo está na luz, como Deus está na luz, como o Espírito Santo está na luz, gera comunhão uns com os outros. Comunhão uns com os outros, amados. E ainda, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando nós temos a mente em Cristo, quando nós temos a vida em Cristo Jesus, ao confessarmos o nosso pecado, o Senhor gera em nós a purificação. Ele nos lava, Ele nos redime, Ele nos faz novas criaturas, igreja, novas criaturas para a honra e para a glória dEle próprio. Aleluias. Não há pecado que seja demasiadamente grande. Irmãos, não há pecado que seja demasiadamente grande que Deus não possa perdoar. Não há pecado. E quem somos nós para apontar o dedo para aqueles que o Senhor perdoou? Quem somos nós? É certo que vivemos no meio de uma sociedade que perdoa parcialmente. Por exemplo, se alguém é um assassino e você sabe que essa pessoa é um assassino, você terá dificuldade em conviver com ela. Mesmo que ela aceite Jesus, ande nos caminhos do Senhor, viva com Cristo, mas terás dificuldade porque o nosso coração tem conceitos que muitas vezes não são os conceitos do Senhor, porque o Senhor nos purifica, nos lava, nos redime e nos faz novas criaturas. Irmãos, não há pecado que o Senhor não possa perdoar. O Senhor pode nos purificar de todo tipo de pecado. De todo tipo de pecado. Para nós é difícil. Se nós conhecermos alguém e sabermos que ele passou por uma vida, aquela vida ruim, aquela vida má, nós não vamos conseguir ter relacionamento legal com ele. Mas o Senhor, irmãos, Ele não leva em consideração a isso.
Mas o que ele leva em consideração é que haja arrependimento e confissão. E a partir que haja arrependimento e confissão, o Senhor nos purifica, nos lava. Ele nos faz novas criaturas para a honra e para a glória dele próprio. Amém, amados? Glórias a Deus por isso. Aleluias. Que nós possamos entender essa verdade do Senhor. E buscarmos, irmãos, para nós isso. É andando na luz, e andar na luz, amados, é fazermos aquilo que é comum ao Senhor, é abraçarmos a causa do Senhor, é não termos preguiça para fazer aquilo que é de Deus. É nós não colocarmos limitações, amados, limitações. É nós não colocarmos limitações. Eu estava vendo na internet, dia desses, um irmão mandou um videozinho lá da África, de uma igreja da África. E era apenas uma lona estendida, e estava chovendo. Só que os amados não desistiram do culto. E tinha alguém com um teclado debaixo de um pedaço de lona, outro com um instrumento no outro lado lá, mas estavam todos ali buscando o Senhor, louvando ao Todo-Poderoso. Isto é andar na luz, igreja. Isto é andar na luz, é o amor do Senhor que enche o coração. E nós precisamos ter muito cuidado. Porque nem sempre está chovendo, nem sempre está frio, nem sempre está quente. Só que nós temos tantos empecilhos para buscarmos o Senhor. Não é verdade? Cuidado com nossos empecilhos, com as nossas justificativas, com as nossas desculpas. Será que elas são aceitas pelo Senhor? Se nós fôssemos Jesus Cristo, será que nós mesmos aceitaríamos as nossas justificativas, por exemplo, para não vir à igreja? Será que, eu vou aceitar a desculpa minha mesmo, porque... Será que Jesus aceitaria? Irmãos, nós temos que nos colocar no lugar de Cristo Jesus em alguns aspectos, porque Ele diz que devemos viver uma vida com Ele. A vida de Cristo precisa estar em nós. E uma sábia decisão é perguntarmos, naquele momento que parece que as trevas querem ganhar lugar na nossa vida, Jesus agiria dessa forma? Jesus agiria assim? Jesus ficaria em casa porque o dia está mais quente? Jesus ficaria em casa porque hoje está frio? Jesus ficaria em casa porque o horário de verão chegou e está chegando aí, e quando nós saímos de casa ainda tem sol? Jesus ficaria em casa porque tem horário de verão? Aí nós vamos perguntando essas coisas, e o Espírito Santo vai batendo assim na nossa face, mostrando que Jesus não agiria dessa forma. E se Jesus não agiria assim, irmãos, por que nós que afirmamos andar na luz, e a luz é Cristo, eu sou a luz do mundo, e por que nós que afirmamos andar na luz, não temos os mesmos pensamentos e as mesmas atitudes? É preciso andar na luz. Andar na luz. E andar na luz é fazer a vontade do Senhor. E ainda, queridos, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Esse texto, o apóstolo chama-nos a atenção para um detalhe. Quantas vezes nós temos pedido perdão ao Senhor durante o dia? Quantas vezes você pede perdão ao Senhor ou se pede perdão ao Todo-Poderoso? Nós criamos dentro do nosso coração, amados, aquela ideia que somos crentes e que temos assim uma força sobrenatural sobre nossas vidas, e parece que passamos o dia todo e não cometemos nenhum pecado. Aí eu não roubei, não difamei ninguém, não apontei o dedo para ninguém, não fiz isso, não fiz aquilo, não menti, etc. E nós achamos que passamos isentos de pecado, tá tudo bem, vou dormir numa boa, boto minha cabeça no travesseiro, durmo, amanheço mais um dia e assim vai a semana toda, e esquecemos de apresentar a nossa vida diante do Senhor e clamarmos para que Ele nos purifique, nos perdoe de nossos pecados. Igreja, nós não estamos isentos do pecado. E quando nós achamos que não temos pecado, já estamos pecando. Quando nós achamos que passamos um dia numa boa, não fizemos nada para contrariar a vontade do Senhor, pode ter certeza que já estamos pecando. Porque, no mínimo, o pecado do id, o pecado de não fazer a obra, o pecado da desobediência,
ele entrou e criou raízes no coração da gente. Isso não é julgamento, amados. Nós é que precisamos nos julgar. Cada um de nós precisamos ter um auto-julgamento. E vermos se estamos de fato fazendo a vontade do Senhor da forma que Ele quer, da forma que é o desejo do Criador, e confessarmos os nossos pecados. É preciso confessar pecados, igreja. É preciso confessar pecados. Nós não estamos isentos do pecado, estamos sujeitos ao pecado. O único que não pecou foi Jesus. A Bíblia diz que o único homem, ele era homem. Não era meio Deus, não era meio homem, era homem. O homem que não pecou e disse que nós podemos fazer o que ele fez, consequentemente ele era homem, foi Jesus Cristo. Jesus não pecou, mas nós, queridos, estamos sujeitos, infelizmente, a esse mal que aparece pintados de muitas formas, em alguns aspectos invisível também. No entanto, é preciso confessarmos os pecados. Não lembro de nenhum pecado. Fale, Senhor, traga à minha mente os meus pecados. Mesmo assim, se o Senhor não trazer à tua mente os pecados, fale para o Senhor: Deus, se eu errei, se eu falei, me perdoa, porque eu quero viver cada dia mais na tua dependência, eu quero cada dia me aperfeiçoar para fazer a tua vontade, eu quero tornar-me parecido mais e mais contigo, eu quero que a minha vida seja segundo a tua vida. Igreja, nós não podemos brincar com os copos de venenos de Satanás, porque eles são deliciosos, mas são mortais. E saboreamos os venenos sem muitas vezes estarmos atentos a isso, sem darmos conta que estamos nos envenenando com aquilo que é do mal. Amém? Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Não sejam enganados. Não sejam enganados. Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ainda, se dissermos que não pecamos, ou fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João capítulo 1. Amados, eis a solução, eis o antídoto para os copos, para as jarras, para as garrafas de veneno que o diabo todo dia nos oferece. Qual é o antídoto? Se confessarmos os nossos pecados. É preciso buscarmos o arrependimento, irmãos. O arrependimento, o que é arrependimento? Já parou para refletir a respeito de arrependimento? Arrependimento não é aquela atitude tipo assim: eu me arrependo, Senhor, porque hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo. Amém, amém, Senhor, aleluia, obrigado pelo perdão. Só que amanhã está na mesma prática. Ou seja, não houve arrependimento. Não houve arrependimento. Faz-me lembrar, queridos, que quando eu era criança, na pré-adolescência, quando eu cometia algum ato que sabia que ia chegar em casa, e ia encontrar um chinelo, um cinto, um reio me aguardando. E quando eu acordava para a realidade, e vi o ato que tinha cometido, e sabia que lá em casa tinha alguém me esperando, gente, dava um arrependimento tão grande no coração. Coração velho que doía. Mas por que eu fiz isso? Perguntava a mim mesmo: por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa forma? Por que eu não evitei? Alguém já teve esse tipo de experiência? Já teve, né, irmã? Alguém mais já teve ou só a irmãzinha ali que era arrependida mesmo? Todo mundo já teve esse tipo de experiência, não é? Fica quietinho aí. Todo mundo já teve esse tipo de experiência. Gente, a gente lamentava, né? Por quê? Por que eu não pensei antes? Por que eu fiz? Quando chegávamos em casa, estava o cinto nos aguardando. Um chinelo, uma sandália, um reio, um cipó. Meu Deus. Queridos, esse é um exemplo de arrependimento que nós precisamos ter em relação ao nosso pecado. Infelizmente as nossas crianças e os nossos pré-adolescentes não sabem o que é isto, porque houve uma mudança muito grande na forma de criar filhos.
E hoje não há mais arrependimento nas práticas ruins das nossas crianças e pré-adolescentes, com raras exceções. Mas no nosso tempo a coisa era tensa, muito tensa. Irmãos, esse é o arrependimento que deve ser gerado dentro do nosso coração, mais profundo do que esse. É o arrependimento de você lamentar pelo teu ato pecaminoso. É lamentar pelo ato pecaminoso, é desejar ter voltado atrás, voltar no tempo, uma máquina do tempo para voltar uma hora atrás, voltar um dia atrás, para não cometer aquele pecado. Isso que é arrependimento, amados. Isso que é arrependimento. Infelizmente, a exemplo das nossas crianças e pré-adolescentes atuais, essa espécie de arrependimento, ele desapareceu na vida do crente. O crente está arrependido hoje, mas amanhã está na mesma prática. Porque ele acha que Deus vai relevar a situação, que Deus vai entender a sua fraqueza, que Deus vai entender que ele é carne, que Deus vai entender um monte de coisa que Deus não entende. Deus não entende porque nós pecamos. Deus não entende. Nós até podemos encontrar justificativas, mas Deus não entende porque nós pecamos, já que Ele tem tanto a nos oferecer, bênçãos sem medidas, incontáveis, para todos aqueles que são fiéis, que são justos. Amados, é necessário que haja o arrependimento, e esse arrependimento vai gerar a confissão do pecado. Nós vamos confessar o nosso pecado, e confessar o pecado é falar para o Senhor: Deus, me perdoa, porque eu errei, porque eu menti, porque eu pensei errado, porque eu pensei mal, porque eu fiz assim, porque eu fui infiel. E vai citando diante de Deus os teus pecados. Fala para o Senhor os teus pecados e peça-o que os perdoe. E o Senhor há de nos perdoar, porque Ele é fiel à sua palavra. Ele há de nos perdoar. Ele nos purifica, irmãos. Versículo 7. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E a purificação do pecado dada por Cristo Jesus é da seguinte forma. É como se nós tivéssemos uma vidraça suja. Nossa vida, a vidraça suja, respingada de tudo que não presta. Aí você vai e limpa aquela vidraça até ela ficar totalmente transparente. É assim que o Senhor purifica a nossa vida. É assim que o Senhor nos resgata. Quando Ele apaga o pecado, é de fato apagado o pecado. E o Senhor não faz como nós, que perdoamos alguém, mas quando ele volta a errar, nós vamos lá no passado, lá no baú, e trazemos as práticas erradas dele e jogamos na cara. Ah, eu sabia que você é assim. Lembra que você já fez assim comigo? Você já agiu dessa forma? Ah, isso aí. Ah, eu perdoei, mas eu sabia que você ia voltar a fazer. Mais ou menos assim. Principalmente as esposas raivosas e esposos raivosos. Misericórdia. Não é? E esposo e esposa raivosa, esse não tem parte com Cristo Jesus, porque a raiva não pertence ao Senhor. Amém? Glórias a Deus por isso também. E muitas vezes, amados, nós fazemos assim, mas o perdão de Deus para com a vida da gente é definitivo. Ele apaga, Ele limpa a nossa vidraça, e ela fica totalmente transparente, perfeita. E não é possível fazer que aquela sujeira anterior volte para o lugar onde estava. Você pode até sujar novamente, com uma sujeira nova, não aquela que foi limpa. Impossível. É assim que Deus faz na vida da gente. Amém, igreja? Amados, o pecado está aí. Nós temos que resisti-lo até o sangue. Resistir o pecado. Mas se porventura nós errarmos, é preciso que haja o arrependimento, a confissão do pecado, para que o Senhor nos purifique, nos lave e nos permita mais uma vez estar em comunhão com Ele. Amém? Se você está em pecado, fale para o Senhor. Confesse teu pecado nessa noite para o Todo-Poderoso. Fale para o Senhor: Deus, olha para a minha vida. Eu sei que tenho falhado nisso, tenho falhado naquilo. Eu tenho sido negligente contigo nisso, negligente naquilo. Me perdoa, lava a minha vida, purifica. Se são caminhos que estão fechados para que você não peque, fale para o Senhor: Deus, abra meus caminhos para que eu não venha cair em pecado, para que eu não venha cair na prática do erro. Fale isso para o Senhor, igreja.
Nós queremos muito pedir as bênçãos do Senhor, mas muitas vezes não queremos a ajuda do Senhor, queremos só as bênçãos dele. E ele está pronto a nos ajudar em todos os aspectos da nossa vida, em tudo. Não apenas dar as bênçãos, ele está pronto a nos ajudar na caminhada também. Amém? Nós vamos orar, e se porventura você não tem confessado os teus pecados ao Senhor, que você fale para o Todo-Poderoso. Converse com o Senhor nesta noite. Converse com o Senhor e peça para que Ele te purifique. Oremos. Pai de amor, estamos aqui na Tua presença, meu Deus, para apresentar mais uma vez diante do Teu altar a nossa vida. E queremos clamar, meu Senhor Jesus, que Tu venhas trazer à nossa mente, que Teu Espírito Santo nos dê, Senhor, a convicção do pecado, para que ele esteja, Senhor, para que ele seja revelado, e assim, ó Deus, haja arrependimento em nosso coração, para que nós possamos confessá-los. Oh Espírito Santo de Deus, traz à nossa mente os nossos passos errados, as nossas atitudes erradas, as nossas ações erradas, onde nós temos falhado contigo, Senhor, onde nós temos falhado contigo, Senhor. Oh meu Deus, traz à nossa mente, Pai, para que haja, Senhor Jesus, a restauração completa da nossa comunhão contigo. Meu Deus, sonda o nosso coração, sonda, Senhor. E se há pecados, Pai, que não são lembrados, pecados que estão ali no esquecimento, que na Tua graça, na Tua misericórdia, Tu nos purifique, nos lave, Senhor Jesus, para que nós possamos ter um reinício, um recomeço para a Tua honra e para a Tua glória, para que as nossas atitudes sejam somente para a Tua honra e para a Tua glória, para que tudo quanto façamos, meu Deus, seja somente para a Tua honra e para a Tua glória. Oh Espírito Santo de Deus, trabalhe a nossa vida, nos dê discernimento, para que nosso falar, para que o nosso pensar, para que as nossas ações, para que as nossas atitudes sejam somente para a Tua honra e para a Tua glória, que jamais, Pai, venhamos abraçar os copos e venenos do maligno, que nós não venhamos a ser envenenados pelo pecado, pelo mal, Senhor, mas que sejamos, Pai, dominados pelo Teu Espírito, transbordantes com a ação do Teu Espírito, cheios com o Teu Espírito, oh Deus, batizados no Teu Espírito, oh Pai amado, encha a nossa vida, Senhor. Oh meu Deus, eu quero clamar que Tu venha nos abençoar, para que nós possamos ter a convicção da necessidade de vivermos e estarmos na Tua presença a cada instante da nossa vida. Oh Deus, cria em nós um coração puro, um coração temente, um coração cheio da Tua graça, da Tua misericórdia. É que eu te clamo nessa noite, Pai. Purifica-nos, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, igreja. Não permita, amados, que o pecado encontre lugar na tua vida. Não permita. Mas busque de Deus a restauração, busque de Deus o conserto, busque de Deus a renovação e vivamos somente para a honra e para a glória do Mestre Jesus em todas as nossas atitudes, onde quer que estejamos, que o Senhor seja honrado, que o Senhor seja glorificado. Amém? Que Deus nos abençoe e encha nosso coração com essa convicção para a honra e para a glória dele próprio. Amém. Mensagem número 698.